alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula de língua portuguesa. Isso mesmo, eu daqui do nosso estúdio de gravação, vocês aí da casa de vocês. Juntos vamos estudar língua portuguesa. Para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que juntos estudaremos. Então, convido vocês agora para irmos para o nosso quadro. E o que nós iremos estudar na aula de língua portuguesa de hoje? Nós iremos estudar pronomes pessoais. Professor, pronome? O que é um pronome pessoal? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. A habilidade é a de reconhecer os elementos coesivos, pronomes pessoais do caso reto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Por que eu trouxe aqui pronomes pessoais e especifiquei do caso reto? Porque nós temos outros pronomes pessoais, que é do caso oblíquo, que nós não estudaremos na aula de hoje, ok? Eu estou trazendo aqui, especificando que são os pronomes pessoais do caso reto. E quais os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é estudar os pronomes pessoais, tá bom? Então, nós iremos aí estudar os pronomes pessoais. O segundo é analisar como os pronomes aparecem nas frases, tá bom? Então, nós iremos estudar os pronomes pessoais, nós iremos analisar como os pronomes aparecem nas frases e nós iremos observar como os pronomes podem substituir os nomes próprios, tá bom? Ele pode substituir os nomes próprios que aparecem aí nas frases. Na verdade, os nomes como um todo, mas principalmente os nomes próprios. Ok? Então, vamos estudar os pronomes pessoais, analisar como os pronomes pessoais aparecem nas frases e observar como os pronomes podem substituir os nomes próprios nas frases. Mas antes, vamos fazer aí alguns questionamentos iniciais. Você sabe o que é um pronome pessoal? Você já sabe o que é um pronome pessoal? Eu acredito que sim, né? Mas vamos reforçar isso na aula de hoje. Você compreende como os pronomes pessoais podem ser usados? Se você sabe o que é um pronome pessoal, acredito também que você compreenda como esses pronomes podem ser utilizados. Você sabe qual elemento de uma frase ou os pronomes pode substituir? Eu já comecei a falar, né, um pouco sobre isso, tá bom? Mas o pronome pessoal ele pode substituir alguns elementos de uma frase, ok? Sem que a frase perca o seu sentido. Mas antes, é hora do projeto de leitura. E o texto que nós iremos ler hoje no projeto de leitura é o texto O Eco. Bem, o projeto de leitura ele vai nos ajudar a adquirirmos fluência na leitura, ok? Para isso é importante que vocês façam a leitura silenciosa mais de uma vez e a leitura em voz alta também mais de uma vez, quantas forem necessárias para você ter segurança na leitura, especificamente hoje desse texto que é o texto Eco. E eu convido vocês para lermos juntos. Vocês aí da sala de vocês, eu aqui da nossa sala de aula, ok? Vamos lá? Texto 1, o eco. Juntos. O menino pergunta ao eco: onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde: onde? Onde?
O menino também lhe pede: Eco, vem passear comigo. Mas não sabe se o Eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer migo. Deixa eu voltar aqui no texto Eco. Bem, nós temos aí um texto bastante curto, mas o que é que esse texto nos mostra? Um menino, na verdade, brincando com o eco, ok? O eco é algo muito bom de nós brincarmos, tá bom? Então, se vocês estiverem no lugar onde vocês escutem o eco, principalmente o eco da fala de vocês, ou se tiver algum aparelho onde vocês escutem o eco nele, né, um aparelho de som onde vocês possam aí gravar ou falar no microfone, né, é interessante você brincar com o eco. Para quê? Para você se escutar, né, entender que o eco ele é uma repetição, né, e a gente só escuta no eco geralmente as últimas coisas que nós falamos, porque o eco ele vai repetindo em cima daquilo que a gente está dizendo. Ele não espera a gente terminar uma palavra ou terminar uma frase para ele repetir, né? Nós não temos domínio sobre o eco. Mas vamos falar sim dos pronomes pessoais. Bem, primeiro vamos saber o que é o pronome, tá bom? O pronome, né? As palavras que substituem os nomes, tá bom? Pronomes são palavras que substituem os nomes. Isto é, que simplesmente indicam as pessoas, as coisas ou os animais e que, por isso, fazem às vezes dos nomes substantivos ou adjetivos. Chamam-se pronomes. Então, o pronome ele vai substituir o nome das coisas, dos animais, das pessoas e às vezes ele vai até fazer o papel do substantivo ou do adjetivo. Em resumo, o pronome é a palavra que substitui o nome, tá bom? Quando você diz assim, por exemplo, o professor Rogério, né? No caso eu, o professor Rogério está dando aula na TV. Ele está dando aula na TV. Então, ele substituiu o professor Rogério na frase, ok? Então, ele é um pronome. Por quê? Porque substituiu, no caso, o meu nome. Existem vários tipos de pronomes. E os mais comuns são os pessoais, os demonstrativos e os possessivos, tá bom? Nós temos vários tipos de pronomes, mas os mais comuns, os mais utilizados, não que os outros não sejam, mas esses são mais, são os pronomes pessoais, os demonstrativos e os possessivos. Pessoal, que substitui os nomes próprios, ou substantivos comuns, né? Substantivos próprios ou comuns, os demonstrativos, aqueles que indicam algo, e os possessivos, aqueles que dão ideia de posse. Mas aqui vamos destacar os pronomes pessoais do caso reto. Volto a dizer, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, que não são esses que iremos estudar na aula de hoje. Nós iremos estudar os pronomes pessoais do caso reto, ok? Então, quando eu falar aqui pronomes pessoais, vocês sabem que são os pronomes pessoais do caso reto. Pronome pessoal do caso oblíquo é outra história, outra coisa que nós não iremos estudar na aula de hoje. Como a forma em que um pronome designa uma só pessoa se chama forma do singular, e a forma em que o pronome designa mais de uma pessoa se chama forma do plural, dizemos que as três pessoas gramaticais do singular e do plural
assim são. No singular, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. E, no plural, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. Bem, o que isso quer dizer? Que os pronomes pessoais do caso reto, ok? Eles vão aparecer de duas maneiras. No singular e no plural. O que isso quer dizer? Quando se fala no singular, está falando de uma única pessoa, um único nome, um único ser, um único objeto. Quando está se falando de plural, é mais de um. Aí não importa se são 2, se são 3, se são 10, se são 1.000, 1 milhão, 2, 3, 4 milhões, não importa, tá bom? Singular, um único, uma única pessoa, um único objeto, um único animal. Plural, mais de um, sempre mais de um, ok? E no singular, tanto no singular como no plural, nós vamos ter 3 pessoas. A primeira, a segunda e a terceira pessoa, tá bom? Então, vamos sempre dizer a primeira pessoa do plural, eu, tá? Primeira pessoa do plural é eu, perdão, do singular é eu. A segunda pessoa do singular é tu e a terceira pessoa do singular é ele ou ela, tá bom? Sempre aí percebam falando de uma única, tá bom? Única pessoa. E no plural, primeira pessoa do plural, nós. Então, eu e mais alguém. Quando eu digo nós, eu me incluo, tá bom? E tem mais alguém. Pode ser uma, duas, quantas pessoas forem, tá bom? Segunda pessoa do plural, vós. O que é vós? É você e mais alguém. Eu não estou na segunda pessoa do plural, tá bom? É você, vós e mais alguém. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas, ok? Então, nem está você, nem está eu, são outras pessoas, tá bom? Percebam que no singular sempre uma única e no plural sempre mais de uma. As palavras eu, tu, ele ou ela, né, nós, vós, eles e elas, substituem nomes de pessoas e por isso chamam-se pronomes pessoais, tá bom? Sempre, tá bom? Os pronomes pessoais, eles vão substituir nomes de pessoas, nomes de animais, tá bom? Nomes de objetos, tá certo? Eles sempre vão ter esse papel de substituição, tá bom? Uma vez que eu não vou indicar, não vou falar o nome, mas eu vou substituir esse nome pelo pronome, tá? O pronome, ele tem essa função, tá bom? O pronome é a palavra que substitui o nome, não esqueçam disso. Pronome é a palavra que substitui o nome. No português, distinguem-se 3 pessoas. A primeira é a pessoa que fala, tá? É o que nós vimos na tela anterior, que é o eu. Quando eu digo assim, eu escrevo, tá bom? Essa é a primeira pessoa. A segunda, né, que é a pessoa a quem se fala. Então, eu escrevo. Estou falando para uma segunda pessoa que é o tu. Tu escreves, ok? E a terceira pessoa de quem se fala. No caso, ele ou ela escrevem, tá bom? Ele escreve, ela escreve, tá bom? Então, quem fala eu, a quem se fala a tu e de quem se fala ele ou ela, tá bom? Eu escrevo, tu escreve, ele escreve, tá bom? Então são essas as 3 pessoas, tá bom? Distinguimos aí 3 pessoas, a primeira, a segunda e a terceira. Pode ser no singular, como são o caso desses exemplos, pode ser também
no plural quando é mais de uma pessoa. Bem, agora aplicando os pronomes pessoais, observe o exemplo seguinte. Nós estudamos muito durante o dia. Olha só, nós estudamos muito durante o dia. Veja que o pronome nós acompanha o verbo estudar. Só que aqui ele está um pouquinho diferente, tá? Estudamos, o verbo estudar no infinitivo, conjugado com o pronome nós estudamos. Dessa forma, trata-se de um pronome, tá bom? Do caso reto, por representar uma pessoa do discurso. Nesse caso, a primeira pessoa do plural. Então, nós temos aqui um pronome pessoal do caso reto, ok? Que representa o quê? A primeira pessoa do plural, o nós, ou seja, nós, eu e mais alguém. Então, nós estudamos muito durante o dia. Outro exemplo, João comprou o doce. Ele estava com fome. João comprou o doce. Ele estava com fome. Neste caso, o pronome ele se refere a João. Olha, João comprou o doce. Ele estava com fome. Ele quem? Ele, o João. Ok? Claro que se fosse em frase diferente, aí não dava para entender que esse ele era o João, mas está na mesma frase separado por uma vírgula. João comprou o doce. Ele estava com fome. Fica clara a substituição do nome João pelo pronome ele, ok? O pronome substitui o nome. Neste caso aí, na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque era apenas uma pessoa, era apenas o João. Então, o nome João foi substituído pelo pronome ele, que é um pronome da terceira pessoa do singular. Vamos ver em um texto? O texto é Minha Travessura, tá bom? Bem, esse texto é um relato pessoal, texto esse que estamos estudando ao longo, gênero textual esse que estamos estudando ao longo da semana, tá bom? Convido vocês para mais uma vez lermos juntos. Eu daqui da nossa sala de aula virtual, vocês aí da sala da casa de vocês, tá bom? Então vamos lá, lermos juntos. Minha travessura. Era uma sexta-feira que parecia igual às outras, porém acabou saindo um pouco fora do comum. Minha mãe havia viajado com o meu padrasto para o Rio de Janeiro. Meu pai estava trabalhando e eu tinha ficado na casa dos meus avós. Minha avó, uma adoradora de gatos, estava com uma gata que tinha acabado de dar cria de 3 lindos filhotinhos. Como eu era pequena, mal sabia de onde vinham essas pequenas criaturinhas, e a única coisa que consigo me lembrar era de que eu já os amava intensamente. Minha avó, então, foi à padaria comprar um pão para o lanche e eu fiquei sozinha com os gatos. Um deles estava se afogando em lágrimas de tanto chorar e gritava como se sentisse uma dor incurável. Eu, querendo ajudar, peguei-o em meus braços e o aninhei como uma mãe ao segurar seu filho em seu colo. O amor era tanto que eu o abracei para que ele pudesse sentir meu coração batendo por ele. Aquela pequena gatinha branca, com manchas marrom e olhos azuis como a piscina, que se encontrava sendo esmagada de amor por mim, mal sabia eu que havia acabado de matá-la. Pensei
que ela estava apenas dormindo em um profundo sono após eu acalmá-la. Um belíssimo texto, não acham? Bem, não... desculpe, ainda falta um pedaço. Assim que minha avó chegou em casa e viu aquela cena, parecia desacreditada. Seu queixo quase tocava o chão e seus olhos estavam tão arregalados que eu me espantei e fui para o quarto. Depois de alguns minutos, só conseguia ouvi-la chorando e gritando, porém não entendia seu motivo. Quando meu pai chegou à casa, ela contou tal história para ele que me deixou de castigo por fazer uma coisa que nem eu mesma tinha acreditado. Belíssima história, não acham? Bem, não tão bela assim porque ela terminou matando o animal, né, de tanto abraçar. Ela tentou cuidá-lo e terminou matando de tanto abraçar, né? Um belo texto, principalmente para nós aprendermos a termos mais cuidado com os animais. Vamos interpretar o texto? Vejamos aí. Qual o gênero do texto? Para onde a mãe e o padrasto da autora haviam viajado? Quais as características do gato abraçado pela autora do texto? E quando o pai da autora chegou, o que ele fez com ela? Vamos responder juntos. Qual é o gênero textual? É um relato pessoal. Eu falei no começo, olha, esse texto é um relato pessoal. Por quê? Porque ela está relatando algo. Ela descreveu a cena, ela contou o que aconteceu, ela descreveu e caracterizou os personagens. Essas todas são características aí de relato pessoal. Para onde a mãe e o padrasto da autora haviam viajado? Para o Rio de Janeiro. A autora falou. E quais as características do gato abraçado pela autora do texto? Era uma gatinha branca, era fêmea, né, com manchas marrom e olhos azuis como uma piscina. E quando o pai da autora chegou, o que ele fez com a autora? Ele a deixou de castigo. Então, essa aqui é uma parte da interpretação do texto, tá bom? E agora, o que é que nós iremos fazer? Vamos encontrar e circular os pronomes pessoais no texto? Vamos lá. Então, eu coloquei só a primeira parte do texto. Vocês não vão circular, porque aí teriam que escrever o texto inteiro. Não dá tempo, vocês vão anotar aí no caderno de vocês os pronomes pessoais, tá bom? Que vocês encontrarem no texto, ok? Por exemplo, aí, nós temos o eu, tá bom? É um pronome pessoal dos que estudamos na aula de hoje, tá bom? Pronome pessoal do caso reto. Então, tempo para vocês encontrarem e anotarem no caderno de vocês os pronomes pessoais.
Vamos lá ver o que mais temos de pronomes pessoais nesse texto. Nós temos aí outro eu, também primeira pessoa do singular. Nós temos outro eu ali também, mas nós temos outro eu. Nós temos ele, terceira pessoa do singular. Tá bom? Nós temos ele ali de novo. E nós temos outro eu. E nós temos ali um ela no feminino, tá bom? Terceira pessoa do singular no feminino. Bem, esses são alguns dos pronomes pessoais encontrados neste texto. Ah, perdão, nós temos um eu ali também, tá? Na outra parte, nós temos outros pronomes pessoais. Como o nosso tempo é curto, vamos fazer juntos, tá bom? Essa é a outra parte do texto. Nós temos o eu ali e nós temos o ela aqui. Nós temos também o ele ali e um eu aqui, tá bom? Então, são esses os pronomes pessoais do texto. O que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre os pronomes pessoais. Nós também fizemos a leitura do texto, o eco. Vimos quais são os pronomes pessoais do caso reto. Nós ainda observamos como os pronomes pessoais podem substituir os nomes. Analisamos os pronomes pessoais em textos e fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Na próxima aula, iremos continuar estudando este conteúdo. Espero que tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, um abraço.